Registrar a trajetória do Vila Velha desde quando o teatro era um projeto, investigando as experiências que o transformaram em espaço das artes sintonizado com os grandes debates de seu tempo. Esse é um dos objetivos da exposição Vila Velha, por exemplo, 60 anos de um teatro do Brasil, que está aberta ao público no Museu de Arte Moderna da Bahia. A exposição é resultado de um esforço que reuniu farto material sobre a trajetória do Vila. É uma exposição gratuita, fica aberta ao público até o dia 8 de dezembro. O diretor artístico do Teatro Vila Velha, Márcio Meirelles, é nosso convidado e é com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo, Márcio. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Jefferson. Muito bom estar aqui. Teatro Vila Velha, a gente sabe, sempre esteve profundamente ligado aos movimentos culturais, sociais de Salvador ao longo de sua história. O que o público encontra nessa exposição, Márcio? Imagino que contar uma história de 60 anos foi um desafio e tanto, não? Isso. Então, a gente pensou em fazendo essa exposição, era contextualizar a existência de um teatro. Na verdade, assim, o Teatro Vila Velha existe porque o Brasil precisava de um Teatro Vila Velha. Não é porque alguém quis fazer um teatro. Era preciso em Salvador um teatro independente, porque Salvador, naquele momento, aí a Bahia tinha um crescimento econômico que gerou uma outra dimensão política e cultural, e precisava de um teatro independente. A gente não tinha um teatro independente. Tinha um único teatro, era da Escola de Teatro, e era muito voltado evidentemente, para as realizações pedagógicas, as realizações da escola. E os grupos independentes, que eram muitos, que tinha muito teatro amador na Bahia nesse momento, eram teatros familiares em residências, mas que tinham um movimento muito grande, e era preciso um teatro profissional independente. E aí, 6 jovens artistas, junto com um diretor, o João Augusto Azevedo, se juntaram e começaram a fazer teatro Bahia fora, não só em Salvador, e faziam em todo canto, nas praças, nas, nas igrejas, nos clubes e em cidades do interior. E é como eles sobreviviam. Eles vendiam espaços para as prefeituras, ou vendiam espetáculos para as prefeituras, e sobreviviam assim, com os cachês desses espetáculos. E não paravam de fazer e não paravam de pensar em ter seu próprio teatro. E aí conseguiram do governo do estado terreno, né, a cessão do terreno, e da prefeitura muitos materiais de construção, serviços e tudo mais, e fizeram uma mobilização para a cidade, para a sociedade de uma maneira geral, artistas, empresários, todo mundo ajudou a construir esse teatro. Você Então, realmente é um teatro da cidade. E assim ele se abriu para o mundo, porque ali surgiram vários talentos, várias pessoas que estavam começando, vários artistas que estavam iniciando a carreira e que ali tinha um espaço de experimentação, de apresentação, de visibilidade. E assim foram os tropicalistas, né? Caetano, Bethânia, Gil, Gal, Tom Zé, se juntaram pela primeira vez num espetáculo, no Teatro Vila Velha. é E exato. é importante a gente salientar que o Teatro Vila Velha inaugurou, o primeiro espetáculo que teve foi a Batucada da Escola de Samba Juventude do Garcia. Então, você ter um teatro nessa cidade inaugurado por uma escola de samba é um feito muito importante para a gente pensar a função do teatro, né, e desses espaços. A Legal, relação com a cultura popular, legal, a legal. Você relação está. com a comunidade do Garcia, né? Era a Escola de Samba Juventude do Garcia. E é importante você E resgatar um um dos... pouco dessa história, porque o Teatro Vila Velha, ele nasceu exatamente como você disse, um espaço de experimentação artística, foi palco de grandes, importantes nomes da música do teatro. Você citou aí Caetano Veloso, o pessoal da Tropicália, Maria Bethânia, Gilberto Gil. Como é que você vê a importância desse teatro hoje na formação de novas gerações de artistas, no desenvolvimento da cultura da Bahia e do Brasil, Márcio?
Então, ele continua, né? Tem uma frase, uns versos de João Cabral de Melo Neto, que eu espero me lembrar corretamente, e, no entanto, continua. Fazer e refazer é um só mistério. Ou seja, é isso, o teatro continua, teve altos e baixos, e isso também está lá mostrado na exposição, e esses altos e baixos estão ligados também a altos e baixos da história do Brasil. Por isso é um teatro do Brasil, porque de lá surgiram muitos movimentos, muitos artistas que modificaram a história da cultura e das artes no Brasil, como os tropicalistas, novos baianos. Otton Bastos era ator do grupo, né, da companhia, e inclusive lá tem um recibo de Glauber Rocha, que Glauber Rocha pagou 100 mil cruzeiros para tirar Otton Bastos dos ensaios durante 15 dias para filmar Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, isso é uma curiosidade do teatro, Oh, e que tem lá na legal. documentação do teatro. E essa Fantástico. documentação tem para mais de 300 mil documentos, e agora a gente está com o apoio da Fundação Banco do Brasil para cuidar desse acervo, porque é um acervo importante para a história do Brasil, porque mostra um recorte do Teatro Vila Velha, um recorte de Salvador, um recorte da Bahia, mas reflete a história do Brasil. E então a gente continua, né, nessa abertura, nesse acolhimento a novos projetos, a novos artistas, a riscos, né, com artistas que, enfim, nunca fizeram nada, mas chegam lá com um projeto, com uma ideia boa, e a gente arrisca, vamos lá, vamos fazer, e aí dá certo ou não dá certo, e segue adiante. E assim passaram Lázaro Ramos, Wagner Moura, Virgínia Rodrigues, o Banda de Teatro Olodum se consolidou no teatro, e daí partiu para o cinema, para a televisão. Enfim, e há 10 anos atrás a gente criou a Universidade Livre do Teatro Vila Velha, que é um programa de formação de artistas que pensa na totalidade do trabalho do artista, não só estar no palco, mas o que é preciso para estar no palco. Gestão, produção, comunicação, técnica. Então, os jovens atores e atrizes em formação montam luz, fazem som, carregam o cenário, enfim, fazem tudo o que é necessário para estar no palco. E isso Então, fecha. foi assim a minha vida, foi assim a minha carreira. Eu consegui sobreviver com o teatro, fazendo tudo, fazendo de bilheteria, cartaz, programa, cenário e direção também, né? Então é um pouco isso, é um pouco como é que um artista sobrevive de sua arte nessa cidade. E, Tudo e isso isso, tá, isso tá gera nessa essa, história, essa né? continuidade, né, de trabalho, de formação do teatro Legal. Márcio, Vila Velha. queria que você aproveitasse nossa audiência e convidasse o público para conferir essa exposição, Exposição Vila Velha, por exemplo, 60 anos de um teatro do Brasil, que está aberta ao público no Museu de Arte Moderna da Bahia. Por favor, fique à vontade, Márcio. Então, é isso, é importante, é uma exposição imersiva, tem muita coisa, tem muito material, e tem esse contexto. A exposição acontece numa espiral criada pela Tanto, que é um coletivo, né, de design e arquitetura, que criou essa tipografia, esse modo de mostrar a história do teatro. Então, nas paredes do salão estão a história do Brasil, então a contextualização de tudo isso. E na espiral estão as coisas que aconteceram no teatro. Tem áudio, tem vídeo, tem fotos, tem cartazes, tem camiseta, tem curiosidades, tem, enfim, tem muita coisa. Assim, e tem as maquetes das 3 prédios que o teatro teve, né? Em 64 foi um projeto de Silvio Robato e a Fiuza,
e está lá a maquete virtual, você faz uma viagem por esse teatro de 64 a 94, foi aquele teatro. Depois, em 94, a gente construiu um novo teatro, né, em cima daquele. Tem lá também a maquete, que é o teatro agora. E tem o teatro futuro, o teatro que vai acontecer a partir da reforma que a prefeitura está patrocinando, e que prioriza a acessibilidade, né? Então, vai ter elevador, vai ter camarins acessíveis, enfim, abrir mais o teatro para pessoas que às vezes têm dificuldade de locomoção ou outras dificuldades, poderem acessar o teatro, não só a plateia, mas também o palco, e também os camarins, também os bastidores, também as salas de ensaio. Maravilha. E é isso, vão lá que vocês vão ver o teatro que foi, o teatro que é, o teatro que será. Maravilha, é isso aí. Exposição Vila Velha, por exemplo, 60 anos de um teatro do Brasil, lá no Museu de Arte Moderna da Bahia. Márcio, muito obrigado. Márcio Meireles, diretor artístico do Teatro Vila Velha, sucesso, parabéns pela exposição e conte sempre conosco, esteja sempre com a gente aqui, sempre um prazer. Abraço forte para você e até uma próxima, Márcio. Obrigado, Jefferson. Um abraço aí para todo mundo. Agora 8h47 na tarde FM.